o jejum intermitente se tornou bastante popular nos últimos anos, né? Basicamente, gente, ele é um tipo de dieta que consiste em alternar períodos de alimentação e jejum. Mas será que essa prática é saudável? Quando que ela é indicada? Para entender melhor como o jejum intermitente funciona e como que ele pode impactar a nossa saúde, eu recebo aqui no estúdio a professora de nutrição da UNA, Denise Pérez. Denise, seja bem-vinda ao nosso programa, um prazer ter você aqui. Prazer todo meu, Nikele. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar de jejum intermitente, né? A palavrinha parece um pouco difícil, mas acho que o tema não é tão complicado assim, não. Vamos começar já esclarecendo, Denise. O que é o jejum intermitente? Quais são ali os tipos que existem? O jejum intermitente, Nikele, ele já é praticado há muitos anos. Para mais de anos, há muitos séculos, tá? A gente tem a prática do jejum até no âmbito religioso. Mas trazendo para a prática, o jejum intermitente são períodos que o paciente intercala sem alimentação e com alimentação. O jejum mais praticado dentro da área clínica é o jejum 16 por 8, onde o paciente fica 16 horas sem se alimentar e 8 horas com refeições programadas. Sim, então, mas a gente vê que existem diversos modelos, né? Esse daí é um deles. E só uma curiosidade, né? Nesse período aí que a pessoa vai ficar sem comer, ela não come nada, zero, nem líquido, nem água, não? Não. O jejum, no período sem se alimentar, a pessoa pode consumir tudo que não tenha calorias. Então, água, uma água gaseificada, mas só não pode ter calorias. Mas água, café sem açúcar, esses líquidos acabam não quebrando o jejum. Agora, suco, por exemplo, que contém caloria, quebra o jejum. Entendi. É interessante, né? O que leva, Denise, as pessoas a praticarem, né, o jejum intermitente? Qual que é o objetivo dessa prática? Nikele, o pesquisador pioneiro do jejum intermitente foi o Mark Mattson, que é um neurocientista da faculdade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Desde os anos 2000, ele vem pesquisando em várias áreas como que o jejum impacta na vida das pessoas. E o que leva as pessoas hoje no consultório a procurarem o jejum é o emagrecimento. A grande maioria das pessoas, elas vêm com o intuito de emagrecer praticando jejum intermitente, pensando que, como vão ficar várias horas sem se alimentar, elas vão ter algum benefício na prática clínica com isso para o emagrecimento. Só que, na verdade, a gente vê que o jejum, ele é uma alternativa de prática clínica. Ele não é somente o único método para emagrecimento. Que o que vale mesmo para emagrecimento, que é a grande maioria dos casos, é a pessoa consumir menos caloria. O que o jejum ele traz de benefício é que a pessoa ela fica mais tempo sem se alimentar e um período menor se alimentando. Então, por exemplo, pessoas que gostam de comer refeições volumosas, né, com uma densidade calórica maior, elas conseguem fazer o jejum com maior benefício. Mas as pessoas que, por exemplo, têm a prática de se alimentar a cada 3 horas ou que costumam ficar beliscando demais, normalmente esse paciente ele não é muito beneficiado com o jejum. Pois é. Eu ia te perguntar, Denise, o que acontece no nosso corpo quando a gente está nessa prática do jejum intermitente? Eu pergunto porque se eu fico um tempinho ali sem comer, eu já começo a me sentir fraca, a energia vai lá embaixo, né? Então, o que acontece com o nosso corpo e como que ele reverte aí esse caso? Então, quando a gente entra no estado de jejum, a gente tem a soberania de um hormônio que é chamado glucagon. E aí o glucagon, ele vai tirando as nossas reservas energéticas e metabolizando em energia, tá? E aí o paciente, ele passa por um processo de jejum, nesse período de 16 horas, que realmente quem não está acostumado a fazer jejum, dá esse cansaço, essa letargia, né, esse mal-estar. Então também o jejum não é indicado para todas as pessoas. Exatamente, a minha próxima pergunta era essa, né? Quem que pode, então? Para quem que é indicada essa prática? Olha, para quem é indicada a prática, é para pacientes que já estão acostumados e não sentem, por exemplo, tanta fome no período da manhã. Porque se você pensar nesse período de 16 por 8, se a gente contar com o período que a pessoa está dormindo, seria interessante a pessoa se alimentar, fazer a última refeição no período da noite e a próxima refeição seria o almoço. Então, na prática clínica, as pessoas que mais se beneficiam são as pessoas que não acordam com fome.
Só que a gente tem que prestar bastante atenção se a pessoa não tem um efeito compensatório nisso à noite. Então, se ela não come de manhã, mas chega à noite ela acaba comendo demais. Então, todo praticante de jejum, todo paciente que quer praticar o jejum, ele tem que receber uma orientação nutricional, ele tem que fazer um consumo de calorias corretamente e ver se realmente ele não tem esse mecanismo compensatório. Porque se você deixa de comer 16 horas, mas se você come muito nesse período de 8 horas, o jejum não vai ser eficaz. Pois é, eu fico pensando que tem que ter uma orientação mesmo de um profissional, porque Sim. como que a gente sabe, né? Eu conversei Exatamente. com uma amiga sobre isso, gente, e ela falou que ela não faria essa prática de jejum intermitente porque ela tem pressão baixa, né? Então ela automaticamente já sabe que não é pra ela, não vai dar certo. Porque se ela fica um tempinho sem comer, já dá tudo errado. Então é importante destacar que é isso, não é pra todo mundo, tem que ter essa orientação. Não é pra todo mundo, pacientes com diabetes não é indicado, pacientes hipotensos que já têm essa pressão um pouco mais baixa, não é indicado, pacientes que tem hipoglicemia, também não é indicado. E é importante ressaltar que o jejum, ele não é superior a nenhuma prática clínica. Ele é um mecanismo que a gente tem para manejar menos calorias para o paciente que quer emagrecer. Mas ele não é superior a nada. Tá? Não é a dieta milagrosa, Não né? é uma dieta milagrosa, de jeito nenhum. Ele é um recurso que a gente tem dentro do consultório para pacientes que, igual eu te falei, que não sente essa fome exacerbada de manhã. Então, às vezes, e esses pacientes que gostam de comer umas refeições mais volumosas, que não ficam beliscando durante o dia. Não é para todo mundo, não pode fazer sem orientação. Então, todos os estudos científicos que a gente tem, né, randomizados, todas as meta-análises, a gente percebe que o jejum ele não é superior a nenhuma prática clínica, né? E ele tem que ser feito sob orientação nutricional. Não dá para amanhã vou fazer jejum e é isso aí, porque você pode realmente passar mal, ter um pico, né, muito baixo de glicose, sua pressão cair, sentir tontura, enjoo, etc. Agora, pensando ali na pessoa que ela acha que se enquadra aí nesse perfil e ela quer fazer o jejum intermitente, Denise. Antes mesmo de iniciar essa prática, ela já tem que ter ali hábitos alimentares saudáveis ou não? Eu não tenho, eu quero a partir de agora mudar meus hábitos, já vou direto no jejum. Tem uma preparação? Como é que é? Não que tenha uma preparação, mas assim, Unikelly, a gente tem que partir do princípio que a mudança do hábito alimentar é a primeira coisa que o paciente tem que ter. Então, consumir menos produtos industrializados, menos produtos ultraprocessados. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz com o paciente não é entrar com o jejum intermitente, é ver a qualidade nutricional dessa dieta. Então, o que é indicado para todo mundo, gente? Consumo de verduras, frutas, água. Primeiro você limpar a sua alimentação, você ter uma alimentação balanceada para depois você entrar com essas estratégias alimentares, que é o caso do jejum para alguns pacientes. Então não é tenho um hábito de vida ruim, eu não me alimento bem e aí do dia para a noite eu começo a fazer jejum. Não, a primeira coisa é a gente estabelecer uma alimentação saudável, eliminar ou cortar 90% do consumo de produtos industrializados, consumir frutas, verduras, né, alimentos de verdade que a gente fala, né, desembalar mais, né, desembalar menos, né, e consumir mais, descascar mais os alimentos. Pois é, né? Agora, a gente já destacou aqui, gente, que o jejum intermitente não é dieta milagrosa, não está superior às outras estratégias que existem hoje, mas ele pode auxiliar, sim, a pessoa que quer emagrecer, ela quer perder peso, né? E é efetivo mesmo, assim, as pessoas conseguem eliminar peso com o jejum intermitente? Elas conseguem eliminar peso com o jejum intermitente aliado à prática de uma dieta hipocalórica, com baixa caloria. Porque o que acontece? Né? Eu vou fazer o jejum intermitente e eu vou consumir muita caloria nessas 8 horas que eu estou alimentando? Não vai adiantar nada. Então, o jejum intermitente aliado a uma dieta de baixa caloria, sim, o paciente vai perder peso. E aí é por isso que a gente vê que a prática do jejum, ela tem que estar associada à evidência científica de dietas com baixa caloria.
Pois é, uma coisa, Denise, que é muito comum a gente ver na internet, principalmente, é que as pessoas que perdem peso numa velocidade muito rápida, elas tendem a ganhar esse peso de volta de uma velocidade muito rápida. Então, se você perde ali o peso de uma forma gradual, lenta, a chance de você voltar, né, a ganhar esse peso todo de novo é menor. Isso é verdade ou é verdade? Mito? É verdade? É verdade. Principalmente essa primeira perda de peso que a gente tem drástica do paciente, Nikele, ela é muito associada com a perda de água. Não necessariamente esse paciente que está em processo de emagrecimento, quando ele perde drasticamente um peso, ele está perdendo gordura, tá? Ele está perdendo, na grande maioria das vezes, água. E depois, com o tempo, ele vai mobilizando as suas reservas de energia, gordura, enfim, tá? E aí, quanto mais, né, lento e gradativo for esse processo, melhor, porque o corpo vai se acostumando com o tipo alimentar, com o novo hábito alimentar. Dietas muito drásticas, com muita restrição calórica, elas não são recomendadas, né? Porque exatamente é isso que pode acontecer com o paciente. Então, às vezes o paciente começa a parar de comer, de repente, corta muito o seu consumo calórico, né? Então, agora eu vou comer só maçã. Né? A gente tem as dietas da sopa, né? E aí ele corta drasticamente esse consumo de energia, ele vai acabar compensando isso depois. Então, tem que ter uma orientação nutricional, tem que estar guiado. Hoje a gente tem, né, vários centros que atendem gratuitamente a população, principalmente as escolas, né, as faculdades de nutrição, tem as clínicas que atendem gratuitamente a população. Então, a nutrição está muito acessível, não tem desculpa para não consultar um nutricionista. E tem que pensar, né, Denise, porque são alterações que a gente vai fazer ali no nosso corpo, seja para ganhar ou para perder peso também. E eu penso que a gente vê muitos atores que são quase que obrigados a fazer essas alterações no corpo. Ah, vou fazer um papel, eu preciso secar. Ou tem atores que também ganham peso para o papel, né? Quais são os cuidados, assim, necessários que a gente precisa ficar atento? Olha, eu acho que os cuidados necessários e que a gente tem que ficar mais atento é para o tipo de alimento que você está consumindo. E também para que, se você não está mudando drasticamente aquele hábito, e se aquele hábito ele é sustentável ao longo do tempo. Sabe, Nikele? Eu converso muito com o meu paciente dentro de consultório e eu acho que todo mundo conversa muito, todas as nutricionistas que eu conheço, assim, que são boas nutricionistas, qual que é o tipo de dieta, o que você consegue manter por mais tempo, principalmente para o emagrecimento, sabe, a longo prazo. Porque o emagrecimento, para ele ser sustentável, ele tem que ser a longo prazo. Né, igual você falou, né, esse caso de atores, etc., que tem uma mudança drástica, mudar muito o perfil alimentar e tudo mais. Também a gente tem o uso de medicação para fazer esse tipo de emagrecimento também, né? Não é somente do cunho alimentar, mas para a pessoa ter o cuidado com o que ela está comendo, a qualidade do alimento que ela está comendo. Não é assim, vou parar de comer e vou comer só, sei lá, um pacote de biscoito recheado por dia. Não, é consumir frutas, verduras, cereais, né, grãos. Todo mundo tem muito medo hoje do carboidrato, né, sim, do arroz, do macarrão. Não é cortar esses alimentos, mas sim ter uma dieta equilibrada. E a prática aí do jejum intermitente, ela pode estar em conjunto com a prática da atividade física? É indicado? Como que é? Sim, super indicado, né? Obviamente, esse jejum sendo direcionado por um nutricionista, sendo orientado por um nutricionista, não impede em nada que o paciente ele faça a prática da atividade física. Tem pacientes até que relatam que em jejum conseguem render mais por não estar com o estômago cheio, né? Por não ter aquela sensação de empachamento, né? De má digestão. Então, tem pacientes que rendem mais em jejum. Agora, tem pacientes que não, que eles têm que fazer a prática da atividade física no período que eles estão alimentados, porque realmente pode passar mal, ter uma hipoglicemia, uma queda de pressão, uma coisa do tipo. Denise, o período, né, que a pessoa vai ficar ali por aquele jejum intermitente, assim, é para o resto da vida? Não, tem um tempo pré-estabelecido, o profissional acompanha, como que é? Vai de cada um, Nikele. Não tem uma regra, tá? Então, tem pacientes que eles até praticam jejum sem saber.
Então tem paciente que chega lá na clínica e fala assim, olha, eu não consigo comer de manhã, eu tomo só um cafezinho preto, sem açúcar, sem nada, e minha primeira refeição é no almoço. Eu falo, uai, então você já faz jejum há quanto tempo, né? E isso vai ser muito variável de cada pessoa. Como eu te disse, o jejum ele é uma estratégia, tá? Mais focado para o emagrecimento, mas ele é uma estratégia. Então ele pode ser alternado. Às vezes o paciente fica algumas semanas praticando jejum, às vezes ele fica em dieta normal, sem praticar jejum, depois volta para o jejum. Isso vai variar muito do perfil, do objetivo do paciente e de como que está sendo, né, esse jejum para ele. O importante ali é ter a orientação de um profissional com ele. Sempre suporte e orientação do profissional. Agora, já para caminhar para o finalzinho da nossa conversa, Denise, queria que você deixasse algumas dicas, né, para as pessoas que querem iniciar o jejum intermitente, assim, do primeiro passo, o que ela deve fazer, o que ela deve observar, uma dica geral mesmo. O primeiro passo, a primeira coisa é procurar um nutricionista, tá? O segundo passo é o seguinte, não substituir refeições por lanches, por coisas industrializadas. Quando for fazer sua refeição, comer comida de verdade, sabe, Nikele? Comer seu arroz, feijão, o seu vegetal, sua saladinha, a carne, se for o caso, o ovo, ou se for um paciente vegetariano ou vegano, né? O consumo ali de leguminosas, tá? Evitar ao máximo bebidas açucaradas, né? Refrigerante, por mais que seja um refrigerante zero, né? Eles contêm muito conservante, não é indicado, não é saudável, tá? Então procurar, primeiro, orientação nutricional e segundo, se alimentar de forma saudável, eliminando ao máximo que conseguir alimentos industrializados.